Olá, vamos estudar os compósitos estruturais e os nanocompósitos. Nos vídeos anteriores, nós estudamos os compósitos reforçados com partículas e depois com fibras. Os compósitos estruturais são materiais projetados para combinar baixa massa específica com alta integridade estrutural. Dois tipos importantes são os compósitos laminados e os painéis sanduíche. Os compósitos laminados são formados por camadas, também chamadas de lâminas unidas entre si. Cada lâmina pode apresentar uma direção de maior resistência, geralmente associada às orientações das fibras naquela camada. Ao empilhar várias lâminas com diferentes orientações, é possível controlar as propriedades do material final. Isso é muito importante porque uma única lâmina reforçada com fibras alinhadas pode ser altamente anisotrópica. Mas ao combinar lâminas com diferentes orientações, podemos obter um laminado com comportamento mais equilibrado. A sequência de empilhamento é a ordem e a orientação das lâminas no laminado. Essa sequência determina como o material vai responder a esforços em diferentes direções. Podemos ter laminados unidirecionais, cruzados, com camadas em ângulos ou multidirecionais. Os laminados unidirecionais apresentam maior anisotropia, porque as camadas favorecem uma direção principal. As lâminas multidirecionais tendem a apresentar um comportamento mais equilibrado no plano, pois combinam diferentes orientações de reforço. Um material muito usado na fabricação de laminados é a fita pré-preg unidirecional. Nesse material, as fibras já estão impregnadas com resina e orientadas em uma direção principal. Durante a fabricação do laminado, as fibras elas podem ser posicionadas em diferentes ângulos de acordo com o desempenho desejado. Depois ocorre a consolidação e cura, formando a estrutura final. Um segundo tipo de compósito estrutural é o painel sanduíche. Um painel sanduíche ele é formado por duas faces externas, rígidas e resistentes, separadas por um núcleo leve. As faces externas suportam grande parte das tensões de tração e compressão, e o núcleo mantém as faces separadas, aumenta a rigidez e a flexão e contribui para a leveza da estrutura. Aqui um conceito físico muito importante é o momento de inércia diária. Essas duas placas, a partir do núcleo, o conjunto vai ter um momento de inércia diária muito maior. A grande vantagem é obter a alta rigidez e a resistência com baixa massa específica. O núcleo de um material, de um painel sanduíche, ele pode ser feito de diferentes materiais. Um exemplo inclui as espumas poliméricas, rígidas, madeiras de baixa massa específica, estruturas de colmeia, em formato de favo de mel. A função do núcleo não é apenas preencher o espaço, ela aumenta a espessura efetiva da estrutura sem aumentar muito a massa, aumentando o momento de inércia diária, como eu comentei. A estrutura em colmeia é um tipo de núcleo formado por células interligadas, Às vezes tem aquela geometria de colmeia mesmo, hexagonal, mas pode ter outras também. Os núcleos em colmeia eles são muito usados em aplicações aeronáuticas, espaciais e em estruturas que exigem leveza e desempenho mecânico. Mas a gente não precisa ir muito longe, não. Algumas portas também usam núcleos desse tipo. Você tem os laminados de madeira
mas se você abrir ali dentro, pode ter um núcleo de papelão, por exemplo. Depois dos compósitos estruturais, chegamos aos nanocompósitos. Eles são materiais em que a fase dispersa possui dimensões em escala nanométrica. Isso significa que as partículas de reforço têm dimensões da ordem dos nanômetros, né? Mesmo em pequenas quantidades, essas nanopartículas podem modificar significativamente as propriedades da matriz. Entre os tipos de partículas usados em nanocompósitos, podemos citar os nanocarbonos, nanoargilas, nanocristais particulados. Os nanocarbonos, por exemplo, incluem materiais como nanotubos de carbono e outras estruturas de carbono em escala nanométrica. As nanoargilas podem melhorar propriedades de barreira, rigidez e estabilidade térmica em matrizes poliméricas. Os nanocristais particulados também podem ser usados para alterar as propriedades mecânicas térmicas, ópticas ou elétricas. A grande vantagem dos nanocompósitos está na enorme área de interface entre a matriz e a fase dispersa. Como as partículas são muito pequenas, a área de contato com a matriz é muito grande. Isso pode melhorar propriedades como rigidez, resistência mecânica, resistência térmica, propriedades de barreira e até mesmo condutividade elétrica, dependendo do tipo de nanopartícula. O maior desafio dos nanocompósitos é obter uma dispersão uniforme e homogênea das nanopartículas na matriz. Se as nanopartículas elas ficarem ali aglomeradas, elas não atuam de forma eficiente. Esses aglomerados podem até funcionar como defeitos, tá? Prejudicando o desempenho do material. Por isso, o processamento ele é decisivo. Não basta adicionar as nanopartículas, é preciso garantir que elas estejam bem distribuídas e aderidas à matriz. Ao final do capítulo, cabe destacar o seguinte: a relação entre processamento, estrutura, propriedades e desempenho. Nos compósitos, essa relação ela é muito evidente. O processamento define a distribuição das fases, a orientação das fibras, a quantidade da interface, a presença de vazios e o grau de consolidação. A estrutura resultante define as propriedades como rigidez, resistência, tenacidade, densidade, estabilidade térmica e resistência ao ambiente, às agressões que o produto pode sofrer. E essas propriedades determinam o desempenho do material em serviço. Resumindo o nosso percurso, primeiro a gente viu que os compósitos são formados por uma matriz e uma fase dispersa. Depois nós estudamos os compósitos reforçados com partículas, divididos em compósitos que têm partículas grandes e reforçados por dispersão. Em seguida, nós estudamos os compósitos reforçados com fibras, destacando o comprimento crítico, a orientação, que são materiais com alta anisotropia, enfim. Depois, nós estudamos os compósitos estruturais, como os laminados e os painéis sanduíche. E os nanocompósitos que usam fases dispersas em escala nanométrica. Concluímos que um compósito não é apenas uma mistura de materiais, um compósito é um material projetado, é o suprassumo da engenharia de materiais, usando o conhecimento de polímeros, de metais, de cerâmicos, fugiu o nome, polímeros, metais, cerâmicos, enfim, todos os materiais com um objetivo claro. Seu desempenho depende da escolha da matriz,
da sua fase dispersa, da interface, da geometria do reforço, da orientação, da concentração e do processamento. São materiais complexos e que estão aí em grande desenvolvimento na engenharia, com muita inovação. E assim a gente termina a nossa disciplina de materiais não metálicos. Espero que essa base, esse conhecimento sobre esses materiais possibilitem vocês pensarem, né, soluções para os projetos, seja o projeto TAI ou outros depois também na sua atuação profissional. Até a próxima disciplina. Tchau, tchau.